questão da habitação é hoje um dos temas mais debatidos na sociedade portuguesa, sendo um dos aspectos que causa mais ansiedade e dificuldades aos jovens que vivem em Portugal. Os preços pedidos pelas casas já existentes ou pela construção de casas novas são demasiado elevados para muitas famílias portuguesas e proibitivos para a esmagadora maioria dos jovens que querem viver em Portugal. De forma a tentar melhorar as condições de acesso dos jovens ao mercado imobiliário em Portugal, foram tomadas recentemente novas medidas, que veremos mais à frente neste vídeo, e que podem ajudar os jovens a comprar a sua primeira casa. Existe atualmente um grave problema de acesso à habitação em Portugal, sendo que nesta matéria os jovens portugueses estão numa situação cada vez mais dramática. Os problemas dos jovens com a habitação começam, em muitos casos, logo no início da vida adulta, quando se tem de deslocar para os grandes centros urbanos para frequentar o ensino superior e se deparam com a escassez de casas e quartos disponíveis, bem como valores pedidos pelos mesmos que muitas vezes estão fora do alcance das suas carteiras. De acordo com o estudo Student Housing Portugal, da consultora imobiliária JLL, existem atualmente 9.200 camas em residências universitárias privadas em Portugal, sendo que até 2026 o número de camas em residências privadas deverá crescer para 17.000. Ainda assim, o número de camas disponíveis no futuro próximo corresponderá a menos de 30% das necessidades de acomodações em Lisboa e no Porto, o que significa que seriam necessárias mais de 45.000 camas nestas cidades para satisfazer toda a procura existente. Existe atualmente, por isso, um enorme desfazamento entre a oferta e a procura no que respeita a residências ou habitações destinadas a jovens estudantes. Relativamente aos preços pedidos pelos quartos existentes em residências privadas, os preços poderão variar significativamente consoante a localização. De acordo com o relatório da JLL, o preço médio em Lisboa é de cerca de 770 euros, podendo variar entre 356 e 1.440 euros, consoante a localização e a dimensão da acomodação. Por sua vez, na cidade do Porto, os preços podem variar entre os 330 e os 842 euros, sendo que o preço médio de um quarto numa residência privada é de 570 euros. Os valores pedidos pelos quartos situados nas residências privadas são muito elevados, tendo em consideração os salários oferidos pelas famílias portuguesas e a sua disponibilidade para sustentar o ensino superior dos seus filhos nos principais centros urbanos portugueses. No entanto, segundo o relatório, a taxa de ocupação encontra-se próxima dos 100%, sendo que os estudantes brasileiros representam a nacionalidade estrangeira mais representada, com uma ocupação média de 7 meses. Após a conclusão dos estudos e do início da vida profissional, muitos jovens vão tentando poupar dinheiro ao longo do tempo, de modo a tentar juntar dinheiro suficiente para darem de entrada para a compra de uma casa própria num local agradável, onde possam viver de forma independente. No entanto, uma parte significativa dos jovens portugueses está a enfrentar muitas dificuldades na compra da sua primeira casa e a ter de adiar esse sonho durante muito mais tempo do que aquilo que imaginavam. As remunerações dos jovens em Portugal não têm acompanhado a inflação e o brutal aumento do custo de vida que se tem sentido nos últimos anos. Este aumento do custo de vida tem-se vindo a sentir de forma muito notória nos preços pedidos pelas casas, sendo que os baixos salários dos jovens em início de carreira não estão a conseguir acompanhar os aumentos dos preços das casas em Portugal, que se têm vindo a verificar nos últimos tempos. Na falta de possibilidades financeiras em juntar o valor de entrada para a compra de uma casa própria, muitos jovens portugueses têm vindo a adiar sistematicamente os seus sonhos e não têm tido outra solução se não continuar a viver em casa dos pais. O aumento de nova oferta no mercado de habitação é um processo que demora vários anos ou até décadas até demonstrar resultados. No entanto, se nada for feito, muitos jovens portugueses terão de abandonar o seu país e emigrar em busca de oportunidades e de melhores condições de vida. Paralelamente ao aumento da oferta de casas, é fundamental tomar medidas adicionais que possam ajudar a combater o problema da habitação a curto prazo. Nesse sentido, e para ajudar a combater este problema, algumas autarquias portuguesas têm tomado medidas destinadas a reter os jovens em Portugal. De acordo com notícias recentemente divulgadas na comunicação social, o Conselho de Setúbal irá isentar os jovens do pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, mais conhecido por IMT, quando comprarem uma habitação em Setúbal. Este apoio, que está a ser estudado pela Câmara de Setúbal, deverá abranger jovens dos 18 aos 35 anos que comprem casas destinadas à habitação própria e permanente que estejam situadas no concelho,
sendo que o valor da transação deverá estar abaixo dos 200 mil euros, o que se pode traduzir num apoio de cerca de 5 mil euros. À semelhança do Conselho de Setúbal, também o Conselho de Mafra decidiu tomar medidas semelhantes para reter jovens no seu concelho. O município de Mafra decidiu isentar jovens com até 35 anos do pagamento do IMT ao comprarem a sua primeira casa, desde que o valor do imóvel seja até 250 mil euros e seja destinado à habitação própria permanente. Se o valor da casa for superior a 250 mil euros, a isenção será aplicada até esse limite e o jovem proprietário terá de pagar IMT apenas sobre a diferença entre o valor total da aquisição e os 250 mil euros. Feitas as contas, este apoio pode traduzir-se num valor de cerca de 8 mil euros. O aumento dos preços de imóveis de habitação em Lisboa e a adoção do teletrabalho total ou parcial por parte de muitas empresas têm empurrado muita gente para os subúrbios da capital portuguesa. A população do concelho de Mafra tem vindo a crescer nos últimos anos, sendo que esta medida recente tomada pela Câmara de Mafra procura apoiar as novas gerações, incentivando as mesmas a comprarem propriedades no concelho e a fixarem-se na zona de Mafra. Também as câmaras de Vila Franca de Xira e de Oeiras aprovaram recentemente a isenção do IMT para jovens até aos 35 anos que comprem uma habitação própria permanente, mas com tetos inferiores. 150 mil euros no caso de Vila Franca de Xira e 180 mil euros no caso de Oeiras. Estas medidas recentemente anunciadas pelas câmaras de Setúbal, Mafra, Vila Franca de Xira e Oeiras seguem-se às medidas já tomadas há uns meses pela Câmara de Penafiel, que isentava de IMT os jovens dos 20 aos 35 anos que trabalhassem ou residissem em Penafiel há pelo menos 2 anos e que comprassem casas com um valor máximo de 200 mil euros, sendo que após a atribuição deste apoio, os jovens beneficiários deverão habitar de forma permanente na sua nova habitação em Penafiel durante pelo menos 5 anos. Ao contrário das medidas tomadas por todos estes municípios, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu não aprovar um apoio semelhante aos jovens residentes do concelho. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, apresentou pela terceira vez uma proposta que tinha como objetivo isentar de IMT todos os jovens até aos 35 anos que comprassem casa até 300 mil euros dentro do concelho de Lisboa. Esta proposta poderia representar um apoio de cerca de 11 mil euros aos jovens. No entanto, a proposta não avançou, visto toda a oposição ter votado pela terceira vez contra a medida. Apesar dos valores de 5, 8 ou 11 mil euros terem apenas uma pequena percentagem do custo total de uma casa, este montante poderá representar uma importante ajuda para os jovens em início de vida e permitir aos mesmos juntar mais rapidamente o dinheiro necessário para dar de entrada para a compra de uma casa onde possam viver. Foram, entretanto, tomadas mais algumas medidas de caráter transversal que podem também ajudar os jovens portugueses. O governo português aprovou recentemente um decreto-lei com o objetivo de recompensar jovens que concluam o ensino superior e optem por trabalhar em Portugal. Este bónus salarial visa incentivar a permanência desses jovens qualificados no país. O programa devolve parte do valor das propinas pagas durante a formação no ensino superior, concedendo 1 ano de propinas por cada ano de trabalho declarado em Portugal. Os valores devolvidos variam de acordo com o tipo de curso e o tempo de trabalho no país, com um máximo de até 697 euros por ano para licenciaturas e mestrados integrados e até 1.500 euros por ano para mestrados, sendo que a condição essencial é que esses jovens estejam empregados em Portugal durante o período correspondente ao tempo de estudo. Outra medida destinada aos jovens foi o aumento das isenções previstas no âmbito do regime do IRS jovem, assim como os respectivos limites de isenção. O IRS jovem é um regime que dá uma isenção parcial sobre os rendimentos de trabalho dependente e sobre os rendimentos do trabalho independente durante 5 anos seguidos ou interpelados. Estas medidas de devolução das propinas e de isenção parcial no pagamento de IRS poderão representar poupanças na ordem dos poucos milhares de euros e ajudar alguns jovens portugueses a juntar mais rapidamente um pé de meia. No entanto, estas medidas propostas pelo Governo poderão não abranger todos os jovens na medida em que estão limitadas a jovens que tenham frequentado e concluído o ensino superior ou estudos equivalentes. É fundamental oferecer aos jovens portugueses uma alternativa à imigração para países onde podem obter salários mais elevados e uma melhor qualidade de vida. Nesse sentido, são necessárias medidas que consigam reter os jovens e ajudá-los a estabilizar a sua vida em Portugal.
De acordo com uma sondagem de setembro de 2023, feita pela Aximas para o DNJN e TSF, foi possível verificar que 90% dos inquiridos consideram existir em Portugal uma crise grave ou muito grave na habitação, sendo que quase metade dos portugueses entendeu que os baixos salários são o principal responsável pela crise da habitação. O mercado imobiliário em Portugal representa preços proibitivos para os jovens, quer na aquisição própria, quer no arrendamento. Enquanto os salários em Portugal não aumentarem e os preços das casas continuarem a ser inacessíveis para a maioria dos jovens portugueses, as suas esperanças em construir um futuro no país continuarão a ser muito reduzidas. Muitos jovens continuam a viver em casa dos pais, a aguardar pelo momento certo e pelo aparecimento de uma boa oportunidade ou de uma mudança na conjuntura económica no nosso país. Para muitos jovens, comprar ou arrendar uma casa simplesmente para poderem dizer que são independentes não é uma opção racional, por considerarem que não faz sentido pagar uma habitação que nunca irá ser sua. Existem jovens em Portugal que não se preocupam em poupar dinheiro e pensam mais no prazer imediato. Este grupo de jovens já desistiu da ideia de comprar casa e decidiu gastar o dinheiro a viajar pelo mundo, porque para eles, mesmo que passem anos a poupar ao máximo, quando já tiverem um valor poupado significativo, as casas já estão noutro patamar mais elevado e precisam passar mais anos a juntar poupanças, repetindo indefinidamente o processo. No entanto, existem muitos jovens portugueses que continuam a fazer sacrifícios, pois têm como objetivo poupar e comprar casa para poderem alcançar a independência dos seus pais. Num país com graves problemas demográficos e de sustentabilidade, devido aos baixos índices de natalidade, a disponibilização de ajudas e apoios à compra de casas direcionadas para os jovens que pretendem estabilizar a sua vida será um aspecto preponderante para o futuro de Portugal.